Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-050, começando nas proximidades de Uberlândia e avançando em direção a Araguari, ambas do estado de Minas Gerais, por 32 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. O relógio digital do painel marca exatos 5 horas da manhã. A escuridão ainda é soberana sobre Uberlândia, mas não é um breu silencioso, pois a água cai com força sobre a lataria do carro e cria uma sinfonia percussiva. Estamos próximos à região do Parque do Sabiá, uma área verde que agora respira a umidade pesada deste dezembro chuvoso. O cheiro de terra molhada se mistura ao odor de ozônio que sobe do asfalto quente repentinamente resfriado pela tempestade de verão. O motor desperta com um ronco suave, aquecendo os pistões enquanto as palhetas do para-brisa começam sua dança frenética para tentar vencer o volume de água que desce dos céus. Não há estrelas, não há lua, apenas o reflexo alaranjado da iluminação pública distorcida pelas poças que se formam rapidamente nas sarjetas da avenida. O ar-condicionado precisa ser ligado para desembaçar o vidro dianteiro, criando um microclima artificial e seco dentro da cabine, isolando-me da fúria líquida lá fora. A saída em direção à rodovia BR-050 é lenta e cautelosa, pois a visibilidade está comprometida pela cortina de água que cai sem trégua. As luzes da cidade, geralmente vibrantes e definidas, são agora borrões luminosos que se esticam pelo vidro molhado como pinturas impressionistas em movimento. Deixo para trás a silhueta do aeroporto Tenente-Coronel Aviador César Bombonato, cujas pistas devem estar encharcadas, refletindo as luzes de balizamento como espelhos negros. O asfalto urbano dá lugar à textura mais rugosa da rodovia federal, e o som dos pneus muda de tom, tornando-se um zumbido grave e constante. A estrada se abre à frente, uma língua negra de betume engolida pela noite tempestuosa, sinalizada apenas pelos olhos de gato que brilham timidamente sob o facho dos faróis. A chuva não dá trégua, caindo em lençóis que parecem querer lavar o Triângulo Mineiro de toda a sua poeira acumulada nos meses de seca. À medida que o carro ganha velocidade, estabilizando nos 80 km por hora, a vegetação das margens torna-se uma massa indistinta de sombras. Sei que ali reside o Cerrado, com suas árvores de troncos retorcidos e cascas grossas, resilientes tanto ao fogo quanto a este dilúvio. A fauna local, sabiamente, deve estar recolhida. Não verei hoje o voo do carcará ou a corrida fugaz de uma siriema, pois a natureza se protege da tempestade. O que vejo são vultos de eucaliptos plantados em linhas ordenadas, sentinelas gigantes que balançam seus topos invisíveis na escuridão, açoitados pelo vento que acompanha a chuva. O Triângulo Mineiro é uma terra de contrastes, onde a modernidade do agronegócio tenta conviver com a rusticidade da mata nativa, e essa tensão é palpável mesmo nesta madrugada escura. A água que escorre pelo vidro lateral distorce a paisagem, transformando cercas e barrancos em formas oníricas e fluidas. Avançando pela BR-050, a sensação de isolamento aumenta, pois o tráfego é escasso neste horário e sob estas condições climáticas adversas. Ocasionalmente, um caminhão surge no sentido contrário, um gigante de aço e luzes que levanta uma nuvem de spray, cegando momentaneamente a visão e exigindo firmeza no volante. Esses caminhões transportam a riqueza do país, grãos e manufaturados, ignorando a hora ou o clima, movidos pelo pulso incessante da economia. O som do motor do carro é um companheiro leal, uma vibração mecânica que se contrapõe ao caos natural lá fora. Passo por zonas industriais que margeiam a rodovia, galpões imensos e silenciosos, iluminados por holofotes de segurança que cortam a chuva como espadas de luz branca. São monumentos ao trabalho, adormecidos, esperando o sol que ainda tarda a nascer para retomar suas atividades de logística e produção.
De repente, a chuva que já era intensa ganha a companhia de uma cerração baixa e densa, um fenômeno comum nestas manhãs úmidas de Minas Gerais. O mundo se reduz aos poucos metros iluminados pelos faróis, criando um túnel branco e opaco onde a noção de distância se perde completamente. A velocidade precisa ser reduzida, e a atenção redobra, pois a estrada parece desaparecer no nada, engolida pelo nevoeiro leitoso. O barulho da chuva muda, torna-se mais abafado, como se a neblina tivesse a capacidade de absorver o som, criando uma atmosfera de suspense e introspecção forçada. É um momento de solidão absoluta na cabine, onde o motorista se torna o único habitante de um universo restrito ao interior do veículo. O cheiro de umidade penetra até mesmo pelo sistema de ventilação, um aroma de mato molhado e terra fria que é a própria assinatura olfativa da região. Neste trecho, a geografia do terreno se impõe, com aclives e declives que o carro vence com esforço constante, o motor exigindo marchas mais fortes. Estamos atravessando o vale do rio Araguari, um curso d'água vital que serpenteia por estas terras, alimentando lavouras e cidades com sua força hídrica. Imagina o rio lá embaixo, inchado pelas chuvas, suas águas barrentas correndo com violência em direção ao Paranaíba, carregando galhos e sedimentos. A ponte surge como uma estrutura fantasmagórica na neblina, o som dos pneus mudando brevemente ao passar sobre as juntas de dilatação do concreto. É a fronteira invisível entre os domínios de Uberlândia e Araguari, duas cidades irmãs que cresceram juntas, unidas e separadas pela mesma estrada que agora percorro. A história destas terras é antiga, marcada pelos trilhos da estrada de ferro que trouxeram o progresso e o café, moldando a cultura de um povo acolhedor e desconfiado. Passo por um posto de gasolina solitário, suas luzes de neon refletindo no pátio alagado, onde alguns caminhoneiros dormem em suas cabines. A lanchonete parece estar abrindo, com uma luz amarela e quente escapando pelas janelas, prometendo café fresco e pão de queijo quentinho. É uma imagem de conforto em meio à hostilidade do clima, um oásis de civilidade na vastidão da estrada molhada e escura. Não paro, continuo meu trajeto, mantendo o foco no movimento e na estrada que se desenrola como um tapete cinza à frente. A vegetação ao redor começa a mudar sutilmente, com a presença mais marcante de áreas de pastagem e alguns resquícios de mata de galeria. A chuva, embora persistente, começa a perder a fúria dos primeiros quilômetros, transformando-se em uma precipitação constante, mas menos agressiva, permitindo que o ritmo cardíaco volte ao normal. O céu começa a dar os primeiros sinais de mudança, deixando de ser um manto negro para assumir tons de azul marinho profundo e cinza chumbo. Estamos nos aproximando de Araguari, cidade conhecida por seus jardins e por sua histórica importância ferroviária, um entroncamento que já foi o coração pulsante da região. A cerração começa a se dissipar, rasgada pelo vento e pela luz difusa da alvorada que tenta romper as nuvens pesadas. As silhuetas das árvores ganham definição, deixando de ser monstros de sombra para se tornarem ipês e paineiras reconhecíveis, aguardando a primavera para florescer. O relevo se suaviza, as colinas tornam-se menos íngremes, indicando que estamos chegando ao planalto onde a cidade se assenta. O tráfego começa a aumentar timidamente, com alguns carros de passeio surgindo no retrovisor, trabalhadores que, como eu, enfrentam a madrugada chuvosa. Grandiosos, mas pela mudança na paisagem, com o surgimento de chácaras e pequenos comércios à beira da rodovia. Vejo placas indicando o acesso à cidade, mas mantenho-me na rota, observando a urbe apenas como espectador de passagem. A cidade carrega em sua arquitetura e em seu povo a herança dos imigrantes italianos e sírio-libaneses, misturada à raiz mineira profunda. Mesmo sem entrar em suas ruas, sinto a presença da história, das antigas estações de trem que viraram museus, das praças arborizadas que são o orgulho local. A chuva agora é fina, quase uma garoa, e o céu a leste exibe uma fresta de claridade pálida, prometendo que o sol, mesmo escondido, já se levantou. O asfalto brilha com menos intensidade, a água escoando para as laterais, e a visibilidade é quase total, revelando o verde vibrante das pastagens lavadas pela tempestade. Chego às imediações do meu destino, na entrada da cidade pela BR-050, com o odômetro marcando os 32 quilômetros previstos. O tempo de viagem,
estendido pelas condições climáticas, permitiu uma imersão profunda na atmosfera da estrada e de seus arredores. O carro desacelera suavemente, o motor relaxando após o esforço da subida e da tensão da chuva forte. O cheiro agora é de manhã fresca, de grama cortada e de terra que bebeu a água necessária para a vida. Araguari me recebe com um céu que quer clarear, cinzento e sóbrio, mas sem a ameaça da tempestade inicial. Encerro esta crônica ainda em movimento, com as mãos no volante e os olhos na estrada, testemunha ocular de uma travessia curta em distância, mas longa em sensações e significados. Piada sobre o trajeto. Sabe por que o motorista uberlandense adora ir para Araguari com chuva? Porque é a única chance de ele ver a água do rio Araguari chegar na cidade antes dele.